estudante! Dando continuidade à Semana do Acolhimento do Ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Agora estamos com a professora Renata Lage, do 5º ano de Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Seja bem-vinda, professora. Grata, Bruna. Nessa aula, nós vamos retomar o tema pontuação, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora? Isso, vamos propor uma interação entre o aluno e o material que ele já trabalhou, que ele recebeu, né? O PET 2 já está a caminho, né? Mas nós vamos facilitar esse entendimento do 1. Ele já está disponível hoje, dia 22. Já está disponível, isso aí. Vamos iniciar a aula? Então, vamos começar. Querido aluno, muito bom estar com você mais uma vez, com toda a sua atenção e o seu comprometimento. Como já foi dito, né, a nossa aula de acolhimento traz o tema, então, para facilitar esse PET 1, o PET 2, que já está disponível. Vocês tiveram também as videoaulas, né, para facilitar esse trabalho e essa interação. E vamos recordar alguns momentos, algumas estratégias, algumas coisas que comentamos e que são tão importantes para facilitar o seu trabalho. O tema da nossa aula, estudo da nossa aula, é pontuação. A primeira semana e a segunda do seu PET trazem este mesmo tema com enfoques diferentes, com trabalhos e atividades diferentes. Então, vamos recapitular, dentro das videoaulas que já aconteceram, por que a pontuação é tão importante. Nós trabalhamos estratégias de leitura, formação do leitor literário. Nós comentamos que mais do que ler é preciso entender. E que o bom leitor, aquele que também é bom entendedor, ele tem que ter fluência, ele tem que ter a prática, a entonação para entender a mensagem, não é? Que você está recebendo através do livro, da obra em estudo. Então, no PET, ele vai mostrar a diferença das leituras, da vírgula, do ponto e vírgula, dos dois pontos, facilitando essa pontuação, essa entonação e expressividade como uma forma de interação leitor-mensagem, né? Leitor e toda a comunicação, que a gente já falou lá atrás, das ideias, das necessidades, dos nossos pensamentos. Então, vamos ver. Esse trabalho, como citado, né, na semana 2, ele traz o mesmo enfoque, com uma interdisciplinaridade nos temas de ciências da natureza. Por quê? Porque o seu texto abrange outras áreas nos vários campos de atuação. Para ser um escritor, você também tem que entender a pontuação, né? Então, vamos lá. Vamos rever o papel, a função de cada ponto. Nós temos aqui a vírgula no seu PET, né? Lembrando que o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, traz esse quadro identificando essas funções igualmente como foi projetado aqui. Ela tem a função de organizar as ideias do texto, de pausar, de marcar o ritmo da leitura, conforme o efeito que eu quero dar o sentido, né? O efeito de sentido a esse texto, o significado desse texto. É a leitura que vai mudar esse efeito, a vírgula que vai mudar o efeito do sentido da leitura, e nós vamos ver isso aqui. Eu aposto que você já brincou, já fez alguma brincadeira trocando vírgulas de lugares. Assim como a gente brinca, às vezes, trocando acentuação, ortografia de lugar, e ela dá outro sentido. O ponto final, ele vem para concluirmos uma ideia, e esse é fácil, né? Normalmente a gente identifica e sabe que depois do ponto final vem uma letra maiúscula. Os dois pontos, ele tem a função de introduzir uma informação que justifica ou completa a anterior. Às vezes, o professor já deve ter te explicado que é quando alguém vai falar ou alguém vai explicar num discurso direto, né? Essa fala aí de alguém ou pensamento de alguém.
E as aspas? Quais os papéis que elas têm durante os textos, a leitura, a construção textual? Ela vai indicar uma transição da fala, ou uma palavra ou expressão, quando você quer dar destaque, quando você às vezes quer falar no sentido figurado, esse também é uma forma de dar destaque, de usar as aspas, né? Como aluno esperto, você já está escrevendo bastante, já tivemos algumas aulas de produção textual e você já exercitou a sua autoria e a sua autonomia de escrita. Então, pontuação é muito usado também neste momento. Então, vamos ver aqui. Olha, no seu PET da aula 1, ele traz uma frase assim. Vamos lembrar, querido aluno, que a frase ela pode ter o verbo ou não. Você já conhece algumas classes gramaticais. Nas próximas aulas nós vamos ainda falar outra vez de algumas diferenças sobre frase, a oração, né? Então, a frase, ela pode ou não ter um verbo. Se eu lhe disser oi, é uma mensagem. Ei, tchau, é uma mensagem, é uma frase, tendo ou não o verbo. A oração, ela já pede o verbo. E como a gente pode fazer aquelas brincadeiras? Quando vocês são criança, a mamãe ensina a falar, não é assim? E mostra a lua, e você repete. E a mamãe vai ensinando, e a criança aprende uma palavra, duas palavrinhas, e vai construindo a sua frase. Lá na escola, na vida escolar, também é assim. Você chegou no primeiro ano e aprendeu a fazer uma frase comum, uma frase padrão, que a gente diz que ela tem um sujeito e um predicado. Alguém que fez uma ação e uma ação. O menino caiu. Então, o menino é o sujeito e o caiu. E com o passar do tempo, a professora vai te mostrando, te ensinando que é preciso ampliar essa frase. Lógico, porque a sua ideia se amplia. Você é aluno criativo. Então, veja bem, o menino caiu do galho, do cavalo, da cadeira. Então, eu vou acrescentando. E à medida que eu vou acrescentando, eu vou introduzindo mais classes gramaticais nesse período. Então, é importante conhecer cada uma dessas classes, sujeito, substantivo, substantivo, verbo, adjetivo. Então, isso tudo vai facilitar a sua construção. Nesse PET, você tem uma frase bem curtinha. Ajude um gatinho. Um verbo, um numeral e um substantivo. Olha que interessante. Uma frase padrão, a gente começaria com o sujeito, com o substantivo. Um gatinho ou o gatinho seria ajudado, não é assim? Alguns padrões para obedecer à pontuação, para aprender, é preciso entendê-los. Então, nesta frase que já começou com o verbo, ajude um gatinho. No seu PET, ela veio sem pontuação, para que você empregasse. Aqui eu já estou mostrando que, de acordo com as possibilidades, ele sugere duas possibilidades de pontuação. Você pode dizer um gatinho, ponto. E qual o sentido que ela nos dá? Ajudar um gatinho. Independente de se o gatinho seja no sentido figurado ou não, né? Então, ele quis dar um ponto, finalizar uma ideia, que pode ser uma ideia do narrador, ela pode marcar um discurso direto ou indireto aqui, né? Agora, olha só, veja bem, pontue de outra forma e explique o sentido que a frase tem com uma nova pontuação. Ajude um gatinho. Então, olha, primeiro ele pausou, ele deu uma outra entonação, um outro ritmo. Ajude um gatinho. Então, ajude, voltando lá,
do sentido do 2 pontos, olha, introduzir uma informação. Então, ela está dizendo para a gente, olha, você vai ajudar. Qual a informação? Quem eu vou ajudar? Um gatinho. Então, é importante ver que as opções de pontuação vai mudar a minha pausa de fala, o sentido da minha fala e vai enriquecer, lógico, o meu entendimento, a minha compreensão e a minha escrita. Não é isso? Então, vamos lá. Nós vamos ler agora uma notícia que está na 2ª semana do seu PET e só para recordar, a notícia tem como foco a divulgação de um acontecimento e ela é relativa a fatos mais pontuais do cotidiano e, por isso, para que tenha sentido, precisa ser publicada dentro de um prazo determinado. O objetivo da notícia é apresentar os fatos de forma simples e objetiva. Ao contrário da reportagem, a notícia é bem atual. Vocês viram numa das aulas que o cartoon também tinha uma diferença da charge com uma questão de mais tempo e de uma coisa mais atual. Só que a notícia, ela é um texto mais narrativo, né? Tem uma linguagem verbal, não só a imagem, muito como muitas vezes acontece com a charge e o cartoon. Notícia é o que a Bruna tem dado sempre aí sobre os assuntos relativos às nossas aulas de educação. Não é isso, Bruna? Nós falamos que o PET está disponível para download Isso. no site a partir de hoje, isso é uma notícia. E o PET é uma notícia bem atual, que ele está chegando aí, o PET 2. Tudo bem, garotada? Então, vamos lá. E o objetivo dessa notícia, então, é apresentar um fato de forma simples e objetiva, bem mais curto do que a reportagem. Outra vez, essa aula tem um enfoque de pontuação. Então, olha lá, vamos ler o título dessa notícia, né, que alguns livros didáticos trazem como lead. Baleias jubarte dão show para pesquisadores no mar do Espírito Santo. Antes, as pesquisas eram concentradas em Abrolhos, no sul da Bahia, mas as águas capixabas também foram incluídas na área de berçário desses animais. Então, nós temos aqui quem foi que fez essa notícia, né? Por Gabriela Ribetti, que deve ser a jornalista. A data, é importante fazer toda essa leitura de imagem, estão lembrados? Olha lá, a baleia está lá no mar, dando show, né? Como já disse aí. As mídias, onde essa notícia está lá, que você pode acompanhar. E o que é importante? No seu PET, no seu material, ele te faz uma proposta de entendimento global do texto, compreensão. Nós trabalhamos aqui a questão da formação leitora, ler e compreender. Então, vamos ver o que você pode ter uma compreensão global, pelo menos das informações explícitas desse texto. O que significa a expressão dar show que aparece no título da notícia? Dar show é se expor, é se mostrar, é fazer um espetáculo, né? Então, as baleias, elas estão lá, dando um show, se expondo, fazendo o espetáculo que é próprio delas. Então, para responder esta questão 3, o item, né? O primeiro item, eles não estão numerados nem por letras, é questão 3, com 3 alternativas mesmo. Você vai usar uma letra maiúscula, uma grafia adequada, vai lembrar de pensar, lembrar da nossa aula sobre planejamento da escrita. Eu preciso pensar sobre o que eu vou escrever para construir uma resposta significativa. O que seria essa resposta significativa? Então, o que significa a expressão dar show? Significa que as baleias fizeram o seu espetáculo, deram a sua apresentação, se mostraram, né, no mar do Espírito Santo. Qual o show que as baleias devem ter apresentado? O que elas fazem? Elas produzem um som que muitos chamam de canção. Né? Tem um nome certinho para o som da baleia, mas alguns chamam de canção. Então, este
foi o show delas, o espetáculo de dança, de movimento, de som. Onde que o show foi apresentado? No mar, especificamente de uma determinada região, que foi do Espírito Santo, né? Então, aí já foi um entendimento global do texto. Agora, no material aparece esse quadrinho para que vocês usem todos esses pontos, vírgula, ponto final, 2 pontos, travessão e aspas. Você já sabe, já recordamos qual a função de cada um deles. Então, esse texto agora, já que nós estamos falando de fluência, ele está todo sem pontuação aí no seu material. Será que seria possível ler? Olha como ficaria difícil. Todos os anos as baleias jubarte saem das águas geladas da Antártica, onde se alimentam e nadam milhares de quilômetros em busca de águas quentes de abrolho do sul da Bahia para se reproduzir. O Espírito Santo está na rota. Fica impossível fazer uma leitura sem pontuação. Onde está a fluência, a leveza, o ritmo dessa leitura? Aluno tem que ter calma. Quem quer ler bonito não é quem lê depressa, disparado, não é mesmo? É verdade. É para isso que existem os pontos, para dar uma leveza, esse sinalzinho gráfico que vai dar leveza a essa oralidade, a essa fluência da leitura. Então, vamos lá. Olha o primeiro parágrafo. Todos os anos, as baleias jubarte saem das águas geladas da Antártida, onde se alimentam, e nadam milhares de quilômetros em busca das águas quentes de abrolhos no sul da Bahia, para se reproduzirem. O Espírito Santo está na rota dessas gigantes. Por isso, pesquisadores têm feito expedições no litoral capixaba para monitorar e estudar a passagem desses animais. A gente faz um mapeamento das baleias, vemos onde elas estão, qual o comportamento, a distância estão da costa, tempo de avistamento e várias características biológicas delas, como a digital que tem na caudal dela. A gente identifica cada indivíduo, cada grupo e também o que eles estão fazendo aqui. Explicou o oceanógrafo Paulo Rodrigues. Esse texto, onde tem esse link que ela indica, neste link já tem ele pontuado para que você possa fazer a sua fruição de leitura. E é importante ver que a marca da aspas aqui, já comentada, ele vai indicar a fala de alguém. Ela também pode representar o discurso direto, que pode ser representado por travessão ou não, né? E as marcas da vírgula para dar pausa, o ponto encerrando uma ideia, mesmo que continue o mesmo parágrafo. Algumas expressões que vêm entre vírgula, vocês podem observar que se eu tirar elas daqui, olha, onde se alimentam, eu leria esta frase com o mesmo sentido. Todos os anos, as baleias jubarte saem das águas geladas da Antártida e nadam milhares de quilômetros em busca das águas quentes de abrolhos. Leria no mesmo sentido. Mas como ele explicou algo mais, ele usou vírgulas a mais. Então, é importante que você consulte o site, veja a pontuação e faça uma leitura bonita e fluente como treino do seu repertório de leitor, né? Formação do leitor literário. E é muito importante que todo esse seu compromisso com todo este trabalho seja em função de fluência, pausas, respiração, para completar o seu trabalho de enriquecimento da sua leitura. Querido aluno, é muito bom estar com você, contar com o seu compromisso, com a sua atenção. Eu espero ter contribuído muito com o seu trabalho, enriquecendo e facilitando o seu entendimento do PET. Até o nosso próximo encontro e obrigada!